Capítulo 4. O vendedor de sonhos. Somos a única geração de toda a história que conseguiu destruir a capacidade de sonhar e de questionar dos jovens. Nas gerações passadas, os jovens criticavam o mundo dos adultos, rebelavam-se contra os conceitos sociais, sonhavam com grandes conquistas. Onde estão os sonhos dos jovens? Onde estão seus questionamentos? Eles são agressivos, mas sua rebeldia não é contra as drogas sociais que construímos, mas porque querem ingeri-las em doses cada vez maiores. Eles não se rebelam contra o veneno do consumismo, a paranoia da estética e a loucura do prazer imediato produzidos pelos meios de comunicação. Eles amam esse veneno. O futuro é pouco importante, o que importa é viver o hoje intensamente. Não tem uma grande causa pela qual lutar. São meros consumidores, números de identidade e de cartões de crédito. A geração de jovens que cresceu envolvida pelo consumismo e pela paranoia da estética deixou de sonhar. Eles perderam rapidamente o encanto pela vida. As nações modernas estão pagando um preço alto por terem matado os sonhos dos seus filhos. Elas assistem perplexas seus jovens se suicidando, se drogando, se desenvolvendo transtornos psíquicos. Os programas infantis que estimulam o consumismo e não promovem o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, como a capacidade de pensar antes de reagir ou de trabalhar frustrações, cometeram um crime emocional contra as crianças. Todas as imagens desse programa são registradas nos solos conscientes e inconscientes da memória infantil, contaminando o amor pela vida e a estrutura do eu como líder da psique. Os presentes e objetos que nossas crianças avidamente consomem produzem um prazer rápido e superficial. A emoção torna-se instável e ansiosa. Passados alguns dias, perdem o prazer pelo que possuem e procuram outros objetos para tentar satisfazer-se, gerando um mecanismo cujos principais assemelham-se à dependência psíquica e psicológica das drogas. A felicidade se torna uma miragem. Meu objetivo ao escrever o livro 10 Leis para Ser Feliz é mostrar que a felicidade não é uma obra do acaso, mas uma conquista. Nele, entre as 10 ferramentas da psicologia, mostro como gerenciar os pensamentos, administrar as emoções, contemplar o belo, trabalhar as perdas e frustrações, para conquistar qualidade de vida nessa belíssima e turbulenta existência. Se os jovens não aprenderem a usar essas ferramentas, não sonharão e não conhecerão dias felizes. Os pais e professores deveriam ser vendedores de sonhos. Deveriam plantar as mais belas sementes no interior de filhos e alunos para fazê-los intelectualmente livres e emocionalmente brilhantes. Jesus Cristo tem muito a nos ensinar nesse sentido. É o que vamos ver. Um vendedor de sonhos, subtítulo. A vida sem sonhos é como um céu sem estrelas, como uma manhã sem orvalho, seca e árida. Jesus foi o maior vendedor de sonhos de que já se teve notícia. Parece estranho usar a expressão vendedor de sonhos, pois sonhos não se vendem, mas essa expressão é poética e procura retratar a capacidade inigualável do mestre da vida em inspirar a emoção das pessoas e revolucionar sua maneira de ver a vida. No mundo onde tudo é vendido, tudo tem seu preço, Jesus chamou alguns jovens completamente despreparados e paulatinamente lhes vendeu gratuitamente aquilo que não se pode comprar, os mais fascinantes sonhos que um ser humano pode sonhar. O mestre dos mestres andava clamando nas cidades, vielas e à beira da praia, discorrendo sobre suas ideias. Seu discurso contagiante eletrizava os ouvintes. Quais foram os principais sonhos que abriram as janelas da inteligência dos seus discípulos e irrigaram suas vidas com uma meta superior? A. O sonho de um reino justo, o reino dos céus. Subtítulo.
Jesus foi anunciado por João Batista, um homem incomum, que proclamava em voz alta: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. As pessoas que o ouviam ficavam perplexas. Elas deviam se perguntar: quem é esse homem? O que ele está fazendo? Conhecemos os reinos da terra, conhecemos o Império Romano, mas nunca ouvimos falar de um reino dos céus. O que significa arrepender-se para receber um novo reino? Arrepender-se parece uma palavra simples, mas na realidade é uma das mais importantes tarefas da inteligência humana. Os computadores jamais desempenharão essa tarefa. Ela é mais importante que o armazenamento de bilhões de dados. No futuro, os computadores poderão ter milhões de vezes mais a capacidade de armazenar e processar informações do que os atuais, mas jamais se arrependerão de seus erros. Poderão apontar erros, mas não terão consciência deles. Não se arrependerão ou terão um sentimento de culpa. Quando você falha e tem consciência dessa culpa, quando se arrepende e pede desculpas, você está, nesse simples ato, sendo mais complexo do que os supercomputadores. Por isso, os fortes reconhecem seus erros, os fracos não os admitem. Os fortes admitem suas limitações, os fracos as disfarçam. Sobre a ótica desses parâmetros, constatamos que há muitos intelectuais que são fracos e muitos seres humanos desprovidos de cultura acadêmica que são fortes. A palavra arrepender-se, usada por Jesus, explora uma importante função da inteligência. Ela não significa culpa, autopunição ou lamentação, mas fazer uma revisão de vida, corrigir as rotas do pensamento e dos conceitos. Os que não têm coragem de rever suas vidas serão sempre vítimas e não autores da própria história. Retomando o discurso de João Batista, o mestre dos mestres fala de um reino que estava além dos limites tempo e espaço, fora da esfera das relações sociais e políticas dos governos humanos. Era um reino de outra dimensão, com outra organização e estrutura. Ele seduzia seus ouvintes como um reino onde a justiça faria parte da rotina social, a paz habitaria o território da emoção, as angústias e aflições humanas deixariam de existir. Mas não era esse um grande sonho? Os judeus conheceram o reino de Herodes o Grande, que governou Israel por décadas. Seu reino foi desumano e explorador. Após sua morte, Israel foi dividido entre a Galiléia e a Judéia. Nos tempos de Jesus, o imperador romano passou a designar governadores. Pilatos governava a Judéia, onde ficava Jerusalém, e Herodes Antipas a Galiléia. Para agradar Roma e mostrar fidelidade, Pilatos e Herodes Antipas governavam com mão de ferro essas duas regiões. Os impostos eram pesados, o povo passava fome. Qualquer movimento social era considerado subversão ao regime e massacrado. Crianças e adultos viviam atemorizados. Era esse o reino injusto e violento que os judeus conheciam, um governo de que uma minoria sustentava as benesses de uma minoria. Nesse clima apareceu o homem Jesus, sem exércitos nem pompa, desafiando o poderoso Império Romano a proclamar um outro reino em que cada ser humano não seria mais um número na multidão, onde cada miserável teria status de príncipe. Nesse reino ninguém jamais seria excluído, discriminado, ofendido, rejeitado, incompreendido. Jesus não tinha a aparência, as vestes e o exército de um rei, mas era um vendedor de sonhos. Atrás dele seguia uma pequena comitiva formada por um grupo de jovens atônitos com suas palavras. Os jovens eram frágeis e desqualificados, mas começavam a empunhar a bandeira da mudança no sistema social. Eles conheciam pouco aquele a quem seguiam, mas estavam animados com sua coragem de enfrentar o mundo. Era uma época de terror. O momento político recomendava discrição e silêncio, mas nada calaria a voz do mais fascinante vendedor de sonhos de todos os tempos.
Ele morreria por seus sonhos, jamais desistiria deles. Foi um mestre inesquecível. Letra B. O sonho da liberdade. Cárcere físico e emocional. Subtítulo. Nada cala tão fundo na alma humana como a necessidade de liberdade. Sem liberdade, o ser humano se destrói, se deprime, torna-se infeliz e errante. Jesus vendia o sonho da liberdade dos seus aspectos mais amplos. Suas palavras são atualíssimas. Vivemos em sociedades democráticas, falamos tanto em liberdade, mas frequentemente não somos livres dentro de nós mesmos. As prisões sempre foram um castigo que pune muito mais a emoção do que o corpo. Elas não corrigem o comportamento, não educam, não reeditam os arquivos doentios da memória que conduzem o indivíduo a praticar o crime. O sistema carcerário não transforma a personalidade de um criminoso, apenas impõe dor emocional. Os presidiários sonham em ser livres, livres para andar, sair, ver o sol, contemplar flores. Alguns cavam túneis durante anos para tentar escapar. O desejo de liberdade os consome diariamente.